por isso não receber. Mas ele tem pedido ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Papai amado, Deus Papai Santo. querido, nesta Aleluia. manhã, Senhor, nós somos gratos a Ti, Sim, Senhor, Pai. por estar aqui na Tua presença. Glórias a Ti, Deus. Toma, Deus, o seu servo escolha. Venha falar, Senhor, somente aqui, Senhor, que Tu colocaste, Senhor, na boca. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor, venha em nossos corações. Venha germinar e venha dar bons frutos. Usa ele, Deus, de uma forma sobrenatural. Que ele venha sentir, Senhor, a tua presença nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, eu passo, Deus, para os seus cuidados. E operando, Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus neste Aleluia. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, trazer, Senhor, Deus. sobrenatural. Em nome Nós de podemos, Jesus. Senhor, contemplar, Deus, a tua presença neste lugar. Glória. Nós venha visitar cada um Glória. vai Aleluia. trabalhando nos corações, vai tirando tudo aquilo que não provém de ti, para que nós possamos, Deus, receber a tua palavra, Sim, Deus. viva e eficaz para a nossa vida. Sim, Pai. Eu abençoe ele. Seja instrumento usado como nesta manhã. Seja instrumento Sim, Deus. usado Aleluia. nesta manhã. Glória. A nossa vida espiritual. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome. Amém. Que Deus faça uma grande obra nessa manhã. Deus já está fazendo. Irmãos, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é porque algumas pessoas vieram também falar assim: pastora, quem é pastor não pode falar que sofre, que sente dor. E o Senhor falou assim: olha para o meu servo Paulo. Olha para o meu servo Paulo. Ele sofreu, padeceu. E ele falou que Satanás nos profetizou quantas vezes? 3 vezes. Eu o curei? Não. Mas o que eu disse valeu e vale até o dia de hoje. A minha graça te basta. Eu não tenho que me envergonhar do que eu passo. Eu tenho que me envergonhar se eu não glorifico o nome do Senhor. Amém? Pastor, já estou declarando. Pastor, já estou declarando, viu? Palavra profética. Amém? Irmãos, Deus abençoe na paz do Senhor. Amém. Eu me chamo Márcio Pendente e Deus faz as coisas de um jeito diferente. A gente planeja, mas faz diferença. Eu estava ali, né? No finalzinho veio aquilo que eu não queria na minha cabeça, no meu coração. Porque quem não errou nessa vida? E eu senti o acusador me acusando: tu vai lá, tu fez isso na sua vida, tu vai lá. E aquilo começou a me apertar por dentro, começou a dar uma dor. Aí a irmã fala: vem arrastando, mas vem. Vai arrastando, mas vai. Aí depois ela falou uma outra coisa que meu coração se alegrou, eu comecei a chorar. Eu não lembro o que foi, só sei que meu coração se alegrou e comecei a chorar. E agora eu estou aqui. Então, sou esposo. Tenho o privilégio, né, de ser o esposo da Cláudia, está ali minha esposa. Amém. Minha filha Beatriz. Amém. Está ali o candidato a gente, né? Está participando diariamente. Está orando e ali vigiando. Glória a Deus. Congrego na Maranata, lá na estrada do Cabo Sul, na Igreja Missionária Evangélica Maranata, né, o pastor Romo. Conversei com ele, expliquei, ele me orou, me autorizou, com a bênção dele, tá? Vou pegar com a bênção dele. Então eu queria pedir até licença a vocês que essa introdução fosse um pouco maior do que o normal, porque algo é muito importante para mim nesse momento. Eu tenho 30 anos de convertido, na verdade eu nasci no berço evangélico, frequentei a Assembleia de Deus no pecado até aos 13 anos. Aos 13 anos eu fiquei mudo. Então, dos 13 aos 20, 22, 23, quase 24, parece, uns 23, 24 anos, eu me converti lá na Maranata. Eu já estava indo, que minha irmã estava me convidando, um belo dia. Obrigado, meu irmão. Um belo dia eu entrei no ônibus, passei em frente à igreja, o irmão falou: vamos pro culto? Eu vamos. E desci. Eu fui pro culto com ele, que era o culto na Maranata, que era o culto também. Eu fui convidado a igreja. E aí eu me converti, né? Congrego ali basicamente até hoje, fiquei um pouco afastado, onde eu fui com minha esposa para a Assembleia, ali na Justiniana, fiquei ali um tempo com ela, depois nós
nós voltamos para Maranata. Montei os slides, mas eu esqueci que era na quinta-feira que tem o projetor, mas está tudo bem, está aqui, algumas coisas estão aqui, só pedi a minha filha o telefone dela, porque algo eu quero vir aqui, não quero falar. Tá? Então, nessa brincadeira desses 30 anos, eu tive o privilégio de fazer vários cursos, vários treinamentos. Tem diversos treinamentos em várias cidades do Brasil, mas nunca tinha me chamado para pregar. Então, na terça-feira passada eu estava aqui com os meus livros, né, eu vou falar deles, e a pastora me perguntou: irmão, escreve? Eu falei: escrevo. Irmão, prega? Eu falei: irmão, eu tenho 30 anos de convertido, nunca me convidaram para pregar, então eu nunca convidado para pregar. Amém, glória a Deus. Mas o interessante é que há uns 10 anos atrás isso incomodou meu coração, porque eu já ajudei na igreja em todos os departamentos, até no coral, que eu não sei cantar, eu cantei, estava lá no coral, eu estava lá no meio do coral, fingindo que estava cantando. Então eu ajudei acampamento de jovens, criança, casado, solteiro, em todos os departamentos da igreja eu tive o privilégio de ajudar. E eu queria pregar, mas nunca ninguém me chamava. Aí eu, em casa que eu mais tenho Bíblia, né, tem umas Bíblias muito maiores do que essa. Então eu peguei a Bíblia, botei terno, porque eu tinha terno, e comecei a frequentar igrejas que eu sabia que convidava as pessoas para pregar. Eu já tinha ido nessas igrejas, eu já tinha visto, e comecei lá. Eu fiquei um ano fazendo isso, procurando igrejas que eu sabia que convidavam visitantes para pregar. Quantas me convidaram? Uma tristeza no meu coração. Aí depois de um ano eu falei: Senhor, então não é um ministério do Senhor para mim. Ok? Fiquei tranquilo, de boa, passando esses 10 anos. Estou de boa ainda, não forcei nada, não procurei nada, não vim para cá procurando nada. Eu vim para oração porque tem outras coisas na minha vida que eu tenho apresentado ao Senhor e eu aprendi que tem oportunidade de orar? Ora. Tem uma oração, chamou lá na frente, vá, recebe a oração. Tem uma oração que você possa estar lá, uma concentração, vá, sempre que você puder, vá. Ah, mas a minha igreja lá não dá. Se tem na outra, vá, é uma oração, vai lá orar. Isso tem um impacto tremendo. Cientificamente, eu consigo explicar isso para você cientificamente, através de equipamentos, e provar o que acontece ali. Hoje já existe equipamentos para isso. Eu tive o privilégio de fazer curso, se eu botar equipamentos aqui e medir, eu vou mostrar a frequência que acontece aqui de acordo com conforme você vai orando. Então, aquele irmão, quando vem orar a você, você nunca sabe qual é o irmão que vai te abençoar. Então, é melhor você estar em lugares que tem irmãos que vão te abençoar, e você não sabe qual é o anjo que vai estar ali naquele momento, do que você está em lugares que, de repente, não vão te dar aquilo que você quer. Tá? Então, a televisão, a internet são ferramentas maravilhosas, bem aplicadas. Só que muitas vezes a gente deixa ligado não naquilo que nos daria Deus. Então, vem para a oração, esteja aqui ou na igreja que se quiser, mas esteja lá orando. Tá bom? Então, perdão pela demora nessa introdução, que eu tinha que contar esse fato desses 30 anos, e depois de 30 anos, começa hoje aquilo que no meu coração seria um ministério. Tá? Deus tem no meu coração batido muito forte um trabalho de libertação por interior. Hoje o que eu mais estudo é sobre essa questão de batalha espiritual, para entender essa questão, porque o Evangelho está sendo pregado. Existem grupos de oração há muitos e muitos anos. Então, pessoas já passaram por várias situações, eu não preciso começar do zero. Então, eu tenho estudado sobre isso para entender como é que é, o que acontece. Isso despertou muito meu coração ali na Assembleia de Deus na Escrita do Pecado. Tem um Gilberto, se não me engano, eu estava lá no trabalho, uma irmã foi cantar, ela estava louvando, do nada ela entortou a mão. Aí os irmãos com todo carinho, pegaram ela, levaram, oraram, voltaram com ela e deixaram ela cantar de novo. Ela cantou de novo, fugiu e cortou o braço. No meio do louvor, que ela estava louvando. Aí o Gilberto pegou, o pastor Gilberto pegou, levou ela, orou, fez questão de trazer ela de novo para louvar. Só que aí ela foi fazer a mesma coisa. Ela falou: para, pode parar. Negativo. Eu orei, aqui não tem demônio nenhum. Você pode parar com isso. Na hora ela se consertou e continuou louvando. Eu já tinha esse conhecimento, mas eu não tinha visto ainda isso acontecendo na igreja. Ou seja, ela não tinha demônio. Ela poderia ter tido antes, naquele momento. Ela já estava habituada, condicionada, o cérebro dela de repetir aquele tipo de comportamento. E aí ele repreendeu isso nela. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. Então hoje meu coração bate muito forte nessa questão de libertação e cura interior. Tá? Então, irmãos, abram as Bíblias, né, as nossas Bíblias, em Marcos 11, 24. Mas, que palavra é essa? É a palavra que Deus deu no meu coração há 10 anos atrás. Então, foi isso que Deus colocou no meu coração há 10 anos atrás.
Só antes de ler, tá, irmãos? Nós já oramos, né? Esses aqui são alguns dos meus livros. Tá? Esse aqui foi o primeiro que eu escrevi, As Aventuras Quânticas, como criando a realidade com a Bíblia. Porque a física quântica hoje, muita gente está aí falando sobre as coisas que a física quântica está descobrindo e está provando. O seu celular existe, a física quântica descobriu essa questão de frequências de onda. Só que isso já está na Bíblia há 4.000 anos. Só que com outras palavras. Então eu fui fazendo essa montagem, ó, só que já está aqui, mas foi dito isso, colapsar a função de onda de Schrödinger está aqui na Bíblia, a questão da dupla fenda está aqui na Bíblia. Então está tudo ali. E você pode pegar ali e você vai entender que o seu celular funciona e está na Bíblia. E existem grupos de pessoas, mas muita gente não sabe disso, eles estudam a Bíblia. Não porque eles acreditam nessa fé, na fé que nós temos, porque eles sabem que ela é verdade. Então, eles ficam criando equipamentos, eles ficam criando coisas que são os futurólogos. Eles ficam prevendo aquilo que vai acontecer e trabalhando em cima disso, baseado no que está na Bíblia. Então, eles constroem, destroem, eles fazem a coisa, se preparam prevendo já o que está na Bíblia. Eles não creem no Cristo como a gente crê, mas eles sabem que tudo que está escrito aqui vai acontecer. Tanto que você vai descobrir que tem muitos bilionários que estão construindo bunkers, porque eles sabem que o tempo está chegando. Então eles estão construindo bancos, porque muitos deles sabem que não vão e vão ficar, então eles querem se proteger dessa questão. Coisa ali, tá? Esse aqui foi no seminário, onde as cartas paulinas, aí eu contei a história da Ana, minha sobrinha, onde eu escrevo uma carta para ela e ela se anima e seguir o caminho de Paulo. É fictício, tá? Porque ela ainda é pequena, tem 9 anos, não é isso, esposa? 9 anos. Mas eu falo até como se ela fosse mais jovem e ela sai pelo mundo. Esse aqui, eu escrevi porque eu descobri que a maioria das pessoas não governa a própria vida. E se você não governar a própria vida, que Deus te deu esse direito, alguém vai governar para você, muitas das vezes do jeito que você não gosta. Tá? Então, Marcos 11, 24, está assim: por isso vos digo, tudo que pedis, orando, crede que o recebereis, e pelo-eis. Na Bíblia da minha filha, né, que ela ganhou da minha irmã, a primeira Bíblia dela, está na linguagem de hoje. Lá está escrito assim: tudo que pedir em oração, creia que já recebeu, passado, e receberá futuro. Então, pô, mas como é que pode, Márcio, isso? Tudo que pedir oração, creia que já recebeu, receberá futuro. Será que essa tradução que trouxeram para a linguagem de hoje não estaria errada? Aí eu fui lá buscar, encontrei 21 versões, tá? Pode até ter mais, mas eu encontrei 21 e anotei elas aqui. Então eu vou ler só um trechinho. Crede que recebereis, já o receberam, crede que o recebereis, crede receber, crede que a vez de receber, creiam que já o receberam, crede que o recebereis, crede que o recebereis, crendo, creiam que já o receberam, crê que o recebereis, crê que recebestes, crede que já recebestes, crede que recebereis, se crerem, já o têm, creiam que já o recebido, já o têm recebido, e os outros se repetem. Mas são 21 versões que basicamente falam a mesma coisa. E também está lá em Mateus 21, 22, se não me engano, Mateus conta a mesma história. Só que agora vamos contextualizar isso. Mas o que é isso? Tudo que pedir, tudo a palavra é tudo, não é meio tudo, é tudo. Mas você tem que contextualizar, você tem que entender o que estava acontecendo, o que houve naquela época, para Cristo falar aquilo. Porque quem falou não fui eu, quem falou foi Cristo. Cristo disse isso. Jesus estava às portas da cidade, ele viu uma figueira, se aproxima dela com fome, não tem comida, maldita seja tudo, e segue para a cidade. O texto não são exatamente essa palavra, mas eu estou contando o que aconteceu ali naquele negócio, para você não dizer, pô, o Márcio está trazendo alguma coisa diferente da Bíblia. Você lê o texto exato, começa em 22, não, antes. Daqui a pouco eu vou lembrar, ele está um pouquinho antes aqui. Antes dele entrar na cidade. Só que quando ele volta, os discípulos falam, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou se secou. Aquela figueira. Se
creres, dirás a esta montanha: lança-te no mar. Lança-te no mar. Aí a gente vai lá. 24, Marcos 11, Marcos 11, 22. Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Eu trouxe uma música, né? Mas não sei se eu consigo colocar para tocar. Deixa, depois a gente vê. Hoje essa música eu falo, na realidade, uma pessoa, ele fala numa entrevista, numa palestra dele, sobre perdoar os pais. Perdoar a mãe, deixar o pai e a mãe seguir a sua vida. Para que se prolongue a sua vida, para que você tenha resultados, para que você prospere, para que você enriqueça, para que a sua vida siga. Então, essa música fala disso. Eu peguei esse texto, transformei numa música e fala disso. Que aí a gente vai para o versículo seguinte, porque você pode pensar: caramba, eu vou explicar o versículo ainda. Por que não acontece comigo? Por que eu oro então e tudo não acontece? Porque aí você tem que seguir. A Bíblia, ela como um todo, a Bíblia ela se encaixa todita perfeitamente. Então, nessa vida espiritual, ela passa pela mente humana, que está no corpo todo. A gente tem que entender esses sentimentos, a gente tem que entender essas emoções. É como se nós fôssemos, tá, irmão? Para não entender como é heresia. É como se nós fôssemos um radiotransmissor, tá? Onde Deus lá, o satélite, manda a mensagem, passa por mim e vai para os irmãos, vai para se transformar em realidade do jeito que tem que ser. Só que às vezes eu estou tão emocional, tão rápido, eu estou fora da frequência de Deus. O que me faz ficar fora da frequência de Deus? A gente vai lá no capítulo 25. E quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, os perdoe as vossas ofensas. Não, eu não vou perdoar fulano, eu não aceito o que fulano fez comigo. Gente, quando você perdoa, você não está perdoando o outro, não. Sai dessa. Você está perdoando a si próprio. Você está libertando a si próprio. É você que está se permitindo entrar na frequência de Deus. É você que está se permitindo se entregar para o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Quando você guarda aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela dor, aquela inveja, aquela insegurança, você está fazendo para si próprio. Porque muitas das vezes a pessoa não está nem aí. Eu encontrei uma menina que eu não havia há 8 anos. Quando eu encontrei, abracei, feliz da vida, cumprimentei, ela olhou na cara, os olhos, começou tudo. Há 8 anos atrás você me magoou. Há 8 anos eu estou ofendida. Tu vai ficar mais 8, porque eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Ela, que isso, irmão? Eu falei, minha irmã, joga isso fora, porque você está carregando, não sei nem o que você está falando. Se você continuar com isso, você vai ficar mais 8 anos magoada. Eu entreguei um trabalho para o pastor, assim que eu me formei, entreguei o projeto, entreguei na mão dele, só que eu não soube aproveitar o timing certo, entreguei no momento que ele estava dando de férias. Ele pegou, entregou com o diácono e entregou para o pastor. O diácono veio, ele estava com amor no coração, me entregou uma revista que dizia que meu trabalho era coisa do diabo. A revista dizia que meu trabalho era coisa do diabo. Ele não me ouviu, ele não leu o meu projeto, mas por causa uma das técnicas que eu aplico, ele disse que era coisa do diabo. E aquilo ali ficou, né? Eu perdoei, mas naquela época atrapalhou um pouco a minha mente. O irmão não estava nem aí, ele estava cheio de amor no coração e queria me mostrar aquilo que ele achava que era adequado. Ele não fez para me ofender, para me amagoar, mas eu fiquei triste na época. Recentemente eu tive num treinamento junto com ele, expliquei toda essa situação para ele, falei tudo que aconteceu, ele me olhou com a mesma cara, só porque ele falou a mesma coisa, vai ficar mais 20 anos magoado. Porque ele não estava nem aí, porque ele não fez nada disso. Eu que criei na minha cabeça um sentimento que não fazia sentido. Então, se eu quero que Marcos 11, 24 seja fato na minha vida, eu tenho que me atentar para o 25. E eu tenho que deixar para lá tudo isso que eu venho carregando que não me pertence. Para que isso seja fato na minha vida. Não tem emoção que seja mais forte que a palavra de Deus.
Só que se eu não tirar as emoções, Deus por escolha, é por escolha, tudo de Deus é por escolha dele, tá? Ele escolheu que fosse assim, que essas mágoas, essas invejas que a gente coloca no nosso coração, é como se não combinasse com a frequência dele. Ele tem uma frequência, você vai para lá 97.5, você está no 97.3, não vai pegar a rádio de Deus, não vai tocar, entendeu? Pode falar, irmão. Para corroborar com o que eu estou falando, a fé em grego fala sobre isso, que a fé é andar na mesma frequência de Deus. Isso aí, é a mesma frequência. E hoje, eu fiz um curso, onde aqui está a antena do equipamento. Eu vim com a minha mão. Aí o equipamento detectou a minha mão se aproximando. Quando ele ficou o som, eu parei a mão. Aí eu fui e pensei numa coisa triste. O som foi lá embaixo. Aí depois eu pensei numa coisa boa. O som foi lá em cima. Ou seja, o meu pensamento gerou um sentimento, uma coisa boa, que mudou a frequência. Então, ou seja, a minha frequência ela muda de acordo com os meus pensamentos. Glória a Deus. Tanto que, se, por exemplo, não é que você. Como é que eu vou explicar isso para não entender? Muita gente às vezes coloca objetos bonitos que lhe agradam. Os irmãos ficam chateados. Você muitas das vezes você não está adorando aquele objeto. Um quadro bonito, te alegra. Essa alegria do seu ambiente, ela gera um sentimento bom em você. Esse sentimento bom, se você tirar uma foto da água na sua casa no momento que você está com aquele sentimento, a foto da água é diferente. Se você botar um papel na água, você experimenta, coloca embaixo d'água, tampa, leva ao congelador, você vai ver que a água está no formato daquele papel, do desenho que está naquele papel. Então, as moléculas da água, que o nosso corpo é 70% água, elas se modificam de acordo com os nossos pensamentos. Por isso que transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você renovar essa sua mente, para que você entre na frequência de Deus, para que isso aqui se torne realidade na nossa vida, você fale, o coxo ande, o cego veja, quem era surdo passa a ouvir, você tem que entrar na frequência de Deus. Então você tem que se libertar disso. Se liberte disso, que isso vai acontecer na sua vida. E eu se libertar disso não é emocional, é escolha. Tá? É escolha. A minha sogra falou para minha esposa que minha esposa era um pouco diferente quando era criança. Hoje ela é mais dinâmica do que é hoje. Não que ela não seja, ela era mais. Também criança a gente é mais dinâmica. Mas ela falou isso. Aí a minha esposa olhou para mim, e o meu marido fala que é escolha, porque a gente muda por causa de escolha. E é isso, é escolha. As nossas escolhas, as situações da vida, fazem a gente escolher certos comportamentos, consciente e inconsciente. Então, o meu jeito de mudar, eu fazia escolhas diferentes. E como é que quais escolhas fazer? O que está na palavra, tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, isso ocupa o nosso pensamento. Se você ocupar, você vai gerar mudança na sua vida que você precisa para ter esse resultado, para que a frequência de Deus chegue até você. Tá? Eu poderia falar de testes, de equipamentos, que hoje a física quântica está comprovando que está na Bíblia. Dá para passar um dia inteiro falando sobre isso. Mas aí eu vou sair aqui do texto 11:24, que eu vou repetir. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, aí você vai ter que entender o que é oração. Vou falar essa parte agora. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, eu já falei que você tem que tirar de você aquilo que não te pertence. Deus é amor. Porque amor em você, a frequência de Deus é amor. Só que você tem que fugir orando. Então agora, o que é oração? Aí você tem que parar com isso. O que é oração? Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar a Ti. Se a oração vou cantar um louvor, estou orando a Ti naquele louvor, quase tudo que você trouxer para mim, provavelmente é oração. Só que perguntaram um pastor, um repórter, pastor, por que o senhor ora e as pessoas são curadas? Por que o seu culto tem muitos milagres? Ele falou, porque eu oro, porque eu oro, porque eu oro. Ah, é? Aí o que aquele repórter fez? Começou a seguir aquele pastor em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto ele ia, filmava, fotografava. Depois ele voltou no pastor. Pastor, o senhor disse para mim que os milagres que acontecem na sua igreja é por causa da oração. Mas eu venho acompanhando o senhor por um tempo, filme, fotográfico, quase não vejo o senhor orar. Como é que é? Eu quase não vejo o senhor orar.
Irmão, o que você não sabe, eu oro o tempo inteiro. Então, orar o tempo inteiro. Não é você ajoelhar, dobrar o seu joelho para orar. É orar o tempo inteiro. A oração é feita o tempo inteiro. No momento que você está assistindo aquele programa de televisão, o que você não sabe é que você está orando. No momento que você está fazendo uma comida, você deixa a televisão ligada, você não sabe que você está orando. Você está orando inconsciente aquilo que está na televisão. Porque quantas vezes você já se pegou cantando uma música que o vizinho está tocando? É verdade. Depois você quer reclamar. Mas você se permitiu orar aquela música sem perceber. Tem louvores lindos aqui. Porque às vezes, às vezes o pastor, não sei se foi aqui, foi na igreja, o pastor falou: tem certeza que você quer orar isso? Porque entrego a ti, vou fazer o tempo todo a tua vontade, vou largar tudo, vou abandonar tudo. Tem certeza, meu irmão? A gente não ouve aquilo que fala, aquilo que está cantando. Presta atenção naquilo ali. Ontem eu estava me explicando, mas eu esqueci. Ouvir e escutar. Qual é a diferença? Eu repeti os dois, ouvir e escutar. Eu esqueci qual é a diferença. Mas você tem que entender que essas palavras que você ouve, que você repete na mente e que você não sabe, elas são uma oração. Então eu posso até orar. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai dobrava o joelho para orar à noite, ele estava cego. Senhor, me cura. Levantava para o banheiro, levantava reclamando. Então ele teve duas orações, que uma foi contra a outra. Uma foi contra a outra. Como é que eu ensinei isso para minha filha? Pai, eu quero uma bicicleta. Beleza, filha, pede a bicicleta para Deus. Pedi. Agora imagina que ela está vindo. Deus acabou de botar dentro do caminhão a tua bicicleta. O caminhão está vindo. Você fica alegre, você entende que a bicicleta está vindo, o caminhão está vindo na sua direção. Quando você se entristece, você acha que você não vai ganhar, o caminhão faz meia volta e vai embora com a sua bicicleta. Isso ficou. O que aconteceu? Vocês devem conhecer o Azulão, o moço que trabalha com mudança aqui. O caminhão dele, que antigamente era um caminhão grandão, parou na nossa porta com uma bicicleta. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ela se manteve em acreditar que a bicicleta vinha. Se materializou e veio. Veio num caminhão. O Azulão parou Márcio, ouvir é um processo mecânico. Escutar é uma escolha. Isso. Fala, Jesus. Escutar é uma escolha de prestar atenção ao que está se falando e ao que está se ouvindo. Então, você tem a escolha hoje de ouvir o que eu estou falando ou escutar o que estou falando. De ouvir o que eu estou falando ou escutar o que Deus está falando no seu coração. Tá? Então, vocês entenderam que tudo que pedir, orando, é o tempo inteiro. Não adianta você vir aqui para oração. Senhor, me dá a casa, carro, me dá um apartamento, e você vai para casa não acreditando. Me dá a cura, você, não tem jeito para mim. A sinusite, a minha aquilo. Não adianta. Você já orou? Você tem que continuar naquela oração. Eu já ia pular a etapa e ia contar o processo. Então, a oração. Eu tenho que aprender a olhar o tempo. Não. Então, o que acontece? Então, a gente entendeu que essa oração ela tem que ser constante. Então, você tem que se limpar, você tem que escolher se limpar, assim como escutar. Você tem que escolher estar orando, entender que a oração é constante. Não tem, agora eu irei orar, a oração é o tempo inteiro. Aí você tem que entender o seguinte: Deus me deu o privilégio de fazer 28 vídeos que estão falando sobre tempo. As pessoas não entendem como é que funciona o tempo. Então eu fui lá para o YouTube, já que não tinha oportunidade para falar, para explicar, falei, vou começar a explicar no YouTube. Então todas as vezes que algumas vezes que eu tinha alguma coisa na classe, na escola dominical, no seminário, que não dava para debater, não dá tempo para você falar sobre tudo, eu ia para o YouTube, gravava o meu vídeo lá, não falava sobre nada, só falava aquilo que eu entendia sobre aquilo. Muitas das vezes é sobre tempo. Então, lá eu explico o seguinte: como é que funciona o tempo? Como é que nós entendemos tempo? Para a sua esquerda é o passado, para a sua direita é o futuro. Normalmente você interpreta assim, o ser humano interpreta o passado assim. O passado é para trás e a gente entende que o futuro é para frente. Esse é o entendimento normal do ser humano. Se você entende diferente, tem alguma coisa na sua cabeça, você precisa consertar o tempo dentro do seu cérebro. O cérebro humano entende o tempo dessa maneira: passado para trás, futuro para frente, passado para a sua esquerda, futuro para a sua direita. Ok, até aí? Essa é assim como a gente entende. Deixei para trás as coisas velhas. Vamos perceber, isso já está no nosso inconsciente
essa forma de pensar. Só que o tempo não é assim. Simbolicamente, mão de Deus, uma gota na mão de Deus. Imagina uma gota na sua mão. Todo o tempo, todo o universo, a física quântica fala sobre os multiversos, né? Todos esses universos paralelos, tudo aquilo que a gente entende como passado, presente, futuro, está dentro de uma gota na mão de Deus. Toda a criação, todos esses universos que a gente vê maravilhoso, quando você vê aqueles vídeos aqui na internet, vai puxando esse universo, vai indo, passa as constelações, passa as galáxias, você fala, caraca, trilhões de planetas, o que é isso? 10 bilhões de anos-luz, é uma gota na mão de Deus. Então, assim é o tempo para Deus. O tempo para Deus não é como funciona para a gente. Isso é uma boa, muito obrigado. Então, para você entender esse versículo, você entender como é que funciona o tempo para Deus. Tempo para Deus não é da esquerda para a direita, da frente para trás, não é nada disso. É uma gota na mão dele. Então, para ele, aquilo que a gente chama guerrinha lá de Satanás, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, está aqui dentro da mão dele. Aquilo que a gente entende, o julgamento, a glória da gente com ele lá, essas paradas todas, está numa gotinha na mão dele. Aleluia. Toda essa coisa que a nossa mente não consegue entender, essa estrutura está numa gota na mão dele. Aleluia. Então, Deus, ele nunca fará um milagre na sua vida. Isso não existe. Se alguém disser para você que Deus fará um milagre na sua vida, isso não existe. Existe no nosso linguajar, para a gente entender. Mas para o entendimento de Deus, não. Porque todo o tempo é uma gota dentro da mão dele. Daí uma gota. Acabou. Para ele já foi. Ele já fez o milagre na sua vida. Você só tem que entender isso. Botar para fora essas mágoas, botar para fora essas dores, se livrar disso tudo. E entender que a oração é constante. Você tem que agradecer porque ele já te deu. Ele já te deu a cura. Ele já fez isso. Ele não falar, ele já fez. E recebeu. Aleluia. Tudo que pede, crede que recebeis. Pedis e não recebeste, porque pediste mal. Mas por que você pediu mal? Porque você está impregnado de sentimento ruim. Meu Deus. Então não tem como. Se você não se limpar, se você não se permitir, isso não é sentimento, gente. Entenda, isso é escolha. O irmão me chateou. Não, te perdoa, acabou. Ah, mas o irmão não me pediu perdão, é problema dele, não é meu. Porque quem ficou chateado fui eu, não fui ele. Sou eu que tenho que dizer, eu perdoo o irmão, mesmo que ele não tenha me pedido perdão. Porque aí eu sigo a minha vida. É a minha vida, não é a vida dele. Então, a escolha que eu faço determina a interpretação que determina o meu sentimento. Tá? Então, eu venho de uma jornada, que eu vou falar agora, os irmãos me perguntam depois se entender de forma equivocada, de forma que não seja agradável, parecer estranha, conversa comigo para eu explicar. E durante muitos anos eu estudei sobre hipnose, eu estudo possessão demoníaca, já estudei magia, eu pesquiso estudar tudo aquilo que passa pelo cérebro humano, pela mente humana, para entender esse processo. Tá? E muita gente não entende que às vezes o nosso comportamento ele é direcionado pelo meio que a gente vive. Então, eu até estou querendo ter uma vida correta, eu até estou buscando ser correto, mas todo esse estudo me levou a entender que o meio que você convive, sem você dar uma palavra, você acaba seguindo aquele meio. Se o meio que você está convivendo hoje não produz o resultado que você quer, você tem que mudar esse meio. Então, eu até tenho que ter a escolha interna da mudança, mas eu tenho que ter o passo externo de sair do ambiente que eu estou. Porque o ambiente que eu estou não está preparado ou não produz aquilo que eu preciso para chegar onde eu quero. Tá? Isso eu consigo até com equipamentos te provar isso. E não é que de repente aquele ambiente seja ruim, não. Você também tem que entender isso. É que aquele ambiente não produz o que você precisa para chegar onde você quer. Então, às vezes você está num ambiente, aquele ambiente, ele não é ruim, mas não te dá o que você quer. Então você tem que mudar de ambiente, porque o seu ambiente também gera isso dentro de você. Diga-me com quem são os estados popular que eu te direi quem é.
Tá? Então você tem que entender isso para que Marcos 11:24 funcione na sua vida. Entendeu isso? Deus já fez a obra da sua vida. Ele só está esperando por você. Ele não precisa de você. Deus precisa, não. Deus não precisa de você. Mas Ele fez você por algum motivo. Ele sabe. Ele deu a você habilidades que só você tem. Só você sabe falar daquele jeito. Só você sabe perceber certas coisas. Só você sabe dar o toque que vai tocar naquela vida. Tem um pregador que agora me fugiu o nome. Ele chegou numa cidade, fez toda a campanha para um culto no estádio, lotou o estádio. Apelo, quem quer aceitar Jesus? Uma alma estava lá. Oi, Jesus. Tudo isso, uma alma se converter. Pode ter alguns erros na história, mas a base da história é essa, tá? Uma alma para se converter. Mordecai. Tá? Esse evangelista. O Mordecai. E o homem era Billy Graham. E o homem era Billy Graham. Um dos maiores pregadores de todos os tempos. Entendeu? Alguém assim que... Jesus do céu, todo mundo que já pregou nessa vida, que agora eu estou nesse vídeo, pela primeira vez assim, oficial dentro de um templo eclesiástico, porque eu mandei essa mensagem para uma pastora, eu gosto muito de missionária, ela foi missionária em 7 países, a vida dela tinha missões desde os 16 anos de idade. Hoje ela, sei lá, as mulheres dizem que você não deve falar a idade, né? Eu não sei quanto a idade ela tem, ela é bem mais do que eu. E ela falou o seguinte, você só vai fazer, os homens só te deram aquilo que você já vinha fazendo. Eu já vi na sua vida que você já faz isso, né? Então ela me acompanhou um tempo, então ela já me viu fazendo isso na vida das pessoas. Então agora o homem, ela chamou de eclesiástico, eu não lembro as palavras dela, o negócio é te ter um espaço eclesiástico para você pregar a palavra de Deus. Tá? Então, eu não preciso convidar ninguém para aceitar a Cristo aqui, porque eu acho que é um culto, essas pessoas já são convertidos. Mas eu queria convidar você nessa manhã para entregar nas mãos de Deus nesse momento toda a dor, toda a mágoa, toda a inveja, toda a treta que você tem com seu pai, com a sua mãe, porque a base de tudo da treta está com pai e mãe, os outros vieram depois, porque primeiro que nós somos grudados foi pai e mãe, então as nossas tretas começam com os nossos pais e com as nossas mães, não é diferente. Você deixa no altar do Senhor toda essa dor, você atravessa por aquela porta puro em Deus e acreditando que Ele já te deu aquilo que é seu. Aleluia. Que Ele nunca vai te dar. E se alguém te falar qualquer palavra diferente, não, o Senhor já me deu. Se você quer uma casa, vai ver a casa que você quer. Se você quer um carro, vai ver o carro que você quer. Se você quer a cura, vai mexer o corpo onde você não podia mexer. Fala, não, ai doeu, mas eu sei que eu já estou curado. Porque lá Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. E se o tempo de Deus é um tempo eterno de tudo já, e tudo Ele já fez, e tudo Ele já te deu, por isso que essa palavra está ali. Que Ele levou sobre si. Está tudo bem, você pode ter ali, o irmão vai botar a mão sobre você, vai te orar, e naquele momento, seu presente, vai ser o momento que vai sair a enfermidade. Tudo bem, mas só vai sair naquele momento, mas a enfermidade já saiu para Deus. Deus já te curou. Você só precisa agora se dar a oportunidade, deixar o irmão botar a mão na sua cabeça, o irmão orar por você, você falar, eu já estou curado, porque Cristo disse, porque a palavra de Deus disse. Então, como irmão, se você tem algo, você ainda acha que está carregando, esse é o momento. Você vir no altar do Senhor, a pastora vai orar, o pastor vai orar, os irmãos da igreja vão orar por você, e eu tenho certeza que você vai sair daqui limpo. Todas as vezes que vier qualquer coisa ruim, você vai falar, sai, vai falar que nem alguns irmãos, está amarrado, sai daqui em nome de Jesus, porque Cristo já tirou de mim. Aleluia. Tá? E já levou, a dor dele que ele sofreu, já levou tudo isso em você. Você não tem que carregar mais nada disso. Você tem que jogar para lá, e seguir sua vida, e ser santo. Pô, mas eu erro. Errou? Glória a Deus, já errei, Senhor, perdão. Toca a sua vida, porque Deus está contigo. Agradeço. Deus tenha falado no coração de cada um. Vocês larguem tudo aquilo que não pertence a Deus, que não pertence à vida de vocês, que vai se dissolver com a oração, e a gente vai fazer isso aqui a sua vida. Eu vou ser o primeiro a vir aqui, porque eu estava ali sentado, o capetinho estava jogando na minha cabeça as coisinhas do passado, e eu sei que Cristo já me salvou, já me perdoou, já me curou, já me
eu vou receber essa oração aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Glória! Meu Deus, que palavra que você. Amados, só para confirmar, não fiquei triste com a Juliana, não foi não. Foi porque a gente acha que perdoa, né? Só que eu tinha 16 agendas na minha casa com todos os males que fizeram. E eu tinha falado uma coisa, eu não piso mais no balijão. Eu não vou mentir no altar, irmão. Aqui é a casa do Senhor. Eu não piso, é meu cunhado, é minha sogra. Perdi